Vamos então agora para o segundo painel no dia de hoje, consequências da precarização e terceirização para o cidadão. Para moderar este painel, eu convido Ramile Soares, por gentileza, Ramile, queira ocupar o seu lugar. Ramile, mestre em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, representando a ANEINFRA. Teremos como painelistas agora Rafael Fernandes e Silva. Rafael, por gentileza. Engenheiro, geólogo, mestre em geociências, servidor público da FEPAM, onde atua como analista ambiental e integra a equipe de monitoramento da qualidade da água do Rio Grande do Sul. Atuou na divisão de controle das atividades de mineração, analisando os processos de licenciamento ambiental e de fiscalização de atividades mineradoras. Convido também Cristiano Tanuri, por favor, Cristiano, uma salva de palmas. Advogado pós-graduado em Direito Ambiental pela Universidade Cândido Mendes, servidor público do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais e vice-presidente do Sindicema-MG. Convido também Vitor Pagani. Vitor, por gentileza, seja bem-vindo, muito obrigado. Vitor é sociólogo, diretor de Relações Sindicais do DIESE, coeditor da revista Ciências do Trabalho sobre negociação coletiva e um dos organizadores do livro Por que Cruzamos os Braços? Atua nas áreas de mercado de trabalho, negociação coletiva e assessoria sindical. Eu passo a palavra para a moderadora Ramile Soares para a condução desse painel. Bom dia a todos. Vou começar me descrevendo para aqueles que não possam me ver, né? Eu sou uma mulher branca, baixa, cabelos claros e anelados, visto um vestido preto, casaco branco e sapatos laranjados. Eu sou servidora pública há 18 anos e iniciei minha carreira como professora substituta no Cefet, uma forma de terceirização também, na qual aprendi muito, principalmente a diferença entre o concursado e aquele temporário. Então, eu agradeço, primeiramente, o convite, em nome da ANEINFRA, que é uma associação da categoria da infraestrutura, da qual eu pertenço há 16 anos, como servidora pública federal. Eu atuo na área de políticas públicas de recursos hídricos. Também trabalhei com patrimônio da União. Então, nesses 16 anos, eu vi de perto a precarização do serviço, né? A gente conviver com terceirizados que trabalham bastante, têm uma carga extenuante de trabalho e de tensão, mas que não têm os mesmos direitos que a gente. E também políticas públicas que não vão para frente porque necessitam de servidores públicos permanentes e atuantes. Então, eu vou começar aqui, vou colar, tá, gente? Com o Rafael, perguntando para ele como a precarização e a terceirização dos serviços de fiscalização afetam a qualidade do monitoramento e da preservação do meio ambiente. Como que essa falta de investimento de mão de obra especializada pode afetar os serviços? Me escutam? Muito obrigado, Cristiane. Muito obrigado a todos os presentes aqui, né? Muito bom dia. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, então, né? Agradecer a Conacate, agradecer a Projus, lá dos servidores do Ministério do Estado do Rio Grande do Sul, do Ministério Público, que nos estenderam o convite, nos oportunizaram estar aqui conversando com vocês, né? Eu acho que antes de tratar da pergunta, Ramile, desculpe, eu trouxe uma pequena apresentação que é assim, um conjunto curto de slides, eu prometo que vai ser bem rápido, mas para contextualizar um pouco, assim, a gente vem do Rio Grande do Sul, né, não é aqui do estado, então traz um pouco, também ilustrar um pouco do nosso cenário lá e fazer uma fala nesse sentido. Então, se possível, a gente fazer compartilhar o conjunto de slides, por favor. Tá lá, então tá. Acho que estão todos vendo, né?
Bom, eu me chamo Rafael Fernandes de Silva, eu sou engenheiro geólogo, atuo como analista ambiental da FEPAM, que é o órgão estadual de meio ambiente no estado do Rio Grande do Sul, né? A FEPAM, ela cuida do licenciamento ambiental, da fiscalização, da qualidade ambiental do estado, né? Ela também congrega o CISEPRA, que é o Sistema Estadual de Proteção Ambiental, e está vinculada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMA, né? Eu também atuo como diretor sindical, né? Eu estou membro da diretoria colegiada do CEMAP, que é o sindicato das fundações do estado, né? Nós temos, além da FEPAM, outras fundações que exercem suas atividades na área socioeducativa, enfim, em outras frentes da área do trabalho, e todos eles estão na base do CEMAP, na extensão rural, né? Enfim, então a gente vem então, né, fazendo a fala a partir dessas experiências. Eu vou centrar muito aqui a conversa, né, pessoal, na questão da gestão ambiental, mas nós pensamos na gestão pública de um todo, e eu vou trazer, claro, a brasa para o meu assado, que é a área que a gente atua dentro do Estado, que é com a gestão ambiental, né? E o tema que está atrás ali da minha tela está escrito gestão adaptativa ali, porque é a forma com que a gente contemporaneamente precisa pensar. O Estado precisa pensar os desafios, sobretudo, que a gente tem na gestão ambiental, dado que as coisas não são estanques, elas estão cada vez mais dinâmicas, a gente tem uma série de processos que nos afligem, nos atingem, né, e eles estão cada vez trazendo desafios maiores para nós, enquanto humanidade, o componente antrópico, aquilo que o ser humano causa ao planeta, né? Então, sobretudo na gestão ambiental, a gente tem que pensar formas de avançar e de adaptar a gestão, que ela é, uma vez planejada, a partir de uma base de informações, uma base de dados. Essa base de dados ela precisa ser alimentada, né? E aí começam as questões, né, que um Estado precarizado, um Estado que não investe, um Estado que não tem um orçamento adequado, ele não tem uma base de dados adequadas para trabalhar, então a gestão já está comprometida, né? E talvez o que a gente tenha de mais crítico dentro daquele cenário, daqueles 4 fatores que eu destaco para que a gente faça uma gestão ambiental, uma gestão adaptativa ambiental, são a implementação das ações. É aí que o Estado tem pecado muito, né, o poder público, a administração do Estado, porque os órgãos, o corpo funcional, os servidores, eles, dentro das limitações da falta de quadro, todo aquele cenário que a gente conhece, que foi trazido pelas colegas que nos antecederam aqui, eles fazem esse trabalho e nós temos muito planejamento feito, né, Cristiano, dentro dos órgãos ambientais. A gente tem muitos estudos que a gente executa, que a gente elabora, e falta o poder público colocar isso em prática para que a gente possa fazer as adaptações necessárias, rever o planejamento e melhorar essas ações. Então, a implementação de ações talvez seja o grande gargalo, a grande dificuldade que a gente tem hoje. A gente tem plano de recurso hídrico para as bacias hidrográficas, a gente tem zoneamentos ambientais, a gente tem avaliações estratégicas que a administração pública, né, prescinde, deixa de colocar na prática, e isso afeta uma série de outros fatores, uma série de outras áreas, ferramentas da gestão. No caso da gestão ambiental, o licenciamento ambiental, que é talvez a grande ferramenta empregada na gestão ambiental, né, e ela é muito importante, nós não devemos de forma alguma de prescindir do licenciamento ambiental, mas ele precisa também ser alimentado e termos outras etapas da gestão serem cumpridas que vão impactar, inclusive, nele. E como fazer? Bom, é isso, a gente tem que ter... Eu vou ilustrando, vocês vão ver os slides com as imagens, né, do que aconteceu. As fotos são, sobretudo, de Porto Alegre, né, mas não foi só em Porto Alegre, na região metropolitana do Estado, né. Nós tivemos a questão das enchentes atingindo 298 dos 497 municípios do Estado do Rio Grande do Sul. A Porto Alegre, a região metropolitana, foi fortemente impactada, mas nós tivemos, né, os municípios da região do Vale do Taquari, o município de Lajeado, o município de Estrela, Roca Salles, Mussum, que tiveram seus territórios, alguns deles quase que 100% arrasados, né, pela força da água, pelo que ocorreu naquelas inundações nos episódios de maio desse ano, que são decorrência das mudanças climáticas, a gente sabe disso, e também, né, da falta de capacidade de dar uma resposta para a sociedade que o Estado está passando hoje, dada o Estado enquanto poder público, né, o Estado do Rio Grande do Sul, mas também os municípios, dado, sobretudo, essa política de Estado mínimo que a gente tem visto sendo empregado, e no Rio Grande do Sul a gente está aí a coisa de 20 anos vendo essas ações sendo escalonadas, né? Nós tivemos instituições, corpo funcional diminuído nos últimos anos, né? Já no governo atual, no primeiro mandato do governo Leite, nós tivemos
fundações extintas, foi sacramentada a extinção, um processo que iniciou no governo Sartori, que o antecedeu, mas foi sacramentado no governo Leite. Então, nós tivemos a extinção de 4 fundações, sendo que elas faziam, né, 4 que faziam uma interface direto com a área ambiental, né? A FZB, Fundação Zoobotânica, a FEE, Fundação de Economia e Estatística, né? A Cientec, que trabalhava no desenvolvimento de tecnologia, todas essas elas foram extintas, além da que não foi extinta por questões quase que formais, de contrato, etc., mas ela está minguada, que é a Metroplan, que faz o planejamento metropolitano na região de Porto Alegre, né? E a Metroplan, inclusive, contém estudos que não foram colocados em ação, em prática, para o planejamento, inclusive, da contenção de encheias, né, na região metropolitana de Porto Alegre. E, bom, e a questão do arcabouço legal, né, o cumprimento da lei, as colegas aqui também trataram disso na mesa anterior, né, o Estado do Rio Grande do Sul agora inaugurou, por livre iniciativa, não cumprir a lei, né. O Sistema Estadual de Gestão Hídrica, né, ele prevê a criação de agências reguladoras da água, ele prevê a cobrança pelo uso da água, que isso é lá da década de 90, até hoje não foi implementado, e o governo andou falando nas últimas encontros públicos, reuniões, que ele simplesmente não vai implementar esse tipo de ação. Tá bem, o meu tempo já está avançado, mas, enfim, aqui eu trago como que a ciência pode ajudar nas questões da gestão, e aí trazendo um pouco da geodiversidade, dado que, né, que eu sou formado em geociências, da geologia, mas esse é um exemplo, a gente pode trazer uma série de outras formas de congregar e de trazer, né, a experiência e como que a ciência contribui para o avanço da gestão pública, as ações necessárias, enfim, né, também a ideia um pouco é trazer e deixar à disposição esse material que o pessoal consulte e a gente possa, a partir disso, também aprofundar o diálogo, né, na sequência do evento, enfim, né, no andar das coisas. Enfim, mas aqui está muito do que já foi dito nesse material aqui, né, bom, a nova abordagem necessária frente à nossa realidade, né, e abandonarmos a ideia de vermos a natureza como recurso, não só como recurso, né, mas realizarmos o reordenamento territorial, o uso e ocupação, enfim, rever uma série de questões que muito disso a gente já tem estudo, de novo, produzido por servidores públicos, pelo Estado, e que faltam serem implementados, né. Aqui é uma nota que a Faculdade de Economia da URGS trouxe. Nós, enquanto CEMAP, nós fundamentamos, a partir desse estudo, uma proposta para o governo do Estado para a criação de uma fundação que trabalhasse nos estudos estratégicos do Estado do Rio Grande do Sul e lidar, claro, com todo o aporte, inclusive, de recursos que veio do governo federal para o Estado agora, na reconstrução. Então, ter uma fundação que cuidasse disso, né, com servidores públicos. Aqui para ilustrar para vocês o que aconteceu em Porto Alegre, né, ali à esquerda o Guaíba, enfim, o delta do Jacuí em seu leito, seu curso natural, normal, e depois ali à imagem à direita o que aconteceu com a região metropolitana, né, onde que a água chegou, enfim, né, darmos uma dimensão do que foi essa catástrofe na região metropolitana do Estado do Rio Grande do Sul. Enfim, as pessoas, né, o centro de Porto Alegre completamente inundado, as pessoas em filas para conseguir água, né, gente? A gente ficou sem abastecimento de energia elétrica por dias, colapsou todo o sistema, a cidade colapsou, né? As pessoas foi promovido a partir de um evento climático um êxodo urbano, as pessoas saíram de Porto Alegre porque não tinha condição de seguir habitando a cidade, né? Nós não tínhamos água, nós não tínhamos luz, né, por dias, por mês, né, mais de um mês. O centro da cidade é o acesso a Porto Alegre, muito próximo à rodoviária, para quem já conhece, né, a chegada da cidade e próximo ao túnel da Conceição. Então, essa era o quadro, foi o que nós convivemos na cidade. Então, eu agradeço esse espaço, essa fala inicial, e vamos ficar à disposição para a sequência do debate. Obrigado. Uma pena mesmo. Uma pena tão pouco tempo para um assunto tão interessante, né? Realmente a gente tem muitos estudos, mas falta capacidade de implementação. Bom, Cristiano, quais os impactos da terceirização no serviço de licenciamento de atividades de autorização de potenciais poluidores? Amir, bom dia. Colegas da Conacate, muito bom dia. Eu vou me apresentar rapidamente, fazer um cumprimento aqui. Meu nome é Cristiano Tanuri, eu sou homem branco, baixo, de bigode, estou de camisa azul clara, calça preta e tênis vermelho. Eu sou advogado de formação, servidor aqui do Sistema Estadual de Meio Ambiente há 10 anos e dirigente sindical há 5 anos.
o nosso sindicato representa as 4 casas que compõem as casas ambientais aqui de Minas Gerais, a SEMAD, o Instituto Estadual de Florestas, a Fundação Estadual de Meio Ambiente e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Então, é uma imensa honra compor essa mesa, né? Eu cumprimento primeiro o Rafael, colega servidor, que está vivenciando o que eu chamo do casamento das emergências climáticas com a precarização do serviço público, né? E vocês viram as imagens aí, o que acontece, né? Cumprimentar o Vitor, né? Eu já tive a honra de acompanhar uma palestra lá em São Paulo. O GES é um marco, né, do sindicalismo brasileiro, do alto grau de organização do nosso sindicalismo, né? São 70 anos aí quase de protagonismo, então é muito bom também estar aqui do seu lado. E a Ramília, né, que está lá no governo federal com tantos desafios aí que a gente está vendo, que a união que o governo federal está enfrentando aí, vai enfrentar, né? A gente tem tempos muito sombrios aí pela frente. Ramília, eu vou pegar, né, a minha resposta, eu acho que vai ser diluída ao longo desse tempo que a gente tem aqui, mas nessa introdução eu vou só falar um pouco, como o Rafael falou muito de Porto Alegre, eu vou falar aqui nesse tempo que a gente tem sobre Mariana e Brumadinho, né? São 2 crimes extremamente difíceis da nossa história, né? São 2 crimes violentos, bárbaros, que vitimaram seres humanos e muitos seres vivos das regiões onde ocorreram. Vitimaram 2 grandes rios, o Rio Doce e o Rio Paraupeba, né? Minas Gerais se chama Minas Gerais, mas poderia se chamar também Águas Gerais, porque é um estado de uma capacidade hídrica gigantesca. Então, nós perdermos 2 rios da nossa família foi muito chocante. Então, assim, são crimes que até hoje estão sendo digeridos pela sociedade mineira, né, que não encontrou, até o momento, as medidas de reparação necessárias ao que aconteceu nos 2 casos. Então, nesse contexto de Mariana, de Brumadinho, desses crimes ambientais, é realmente muito oportuna essa relação entre a precarização e a terceirização do serviço público e a gestão ambiental, não só nos nossos estados, nos nossos municípios, mas, de certa forma, no nosso país, né? Vou falar rapidamente aqui sobre as carreiras ambientais de Estado. Eu vou falar de 4 pilares das carreiras ambientais de Estado: o licenciamento ambiental, a fiscalização ambiental, a educação ambiental e a preservação ambiental. Então, no licenciamento, você vai ter autos autorizativos, licenças, né? O licenciamento e a fiscalização são atividades típicas de Estado que as carreiras ambientais realizam. Então, o licenciamento gera autorizações, licenças, a fiscalização vai gerar multas, vai gerar embargos, né? É atividade típica de Estado ali em ação nessa área ambiental. Então, do ponto de vista de quem está realizando essas atividades, porque você realmente está tratando do interesse particular daquele empreendimento que está se licenciando, você está tratando do interesse coletivo da sociedade que vai receber aquele empreendimento. Então, tem um componente muito importante aí, que eu acho que aí nós vamos, né, Ramília, nós vamos entrar nessa questão, né, da precarização dos empreendimentos de alto potencial poluidor. O mais importante dentro dessas atividades, né, o servidor que trabalha com licenciamento, o servidor que trabalha com fiscalização. Eu trabalho com fiscalização, eu trabalho com processamento de autos de infração. Então, a característica mais importante, o componente mais importante desse servidor que trabalha nessas áreas é a independência. A independência funcional, a independência técnica. Ele está licenciando, ele está fiscalizando algo que impacta toda aquela sociedade. Então, e essa perda de servidores efetivos, principalmente nas atividades de grande potencial poluidor, essa perda da memória histórica, essa perda da especialidade, isso tem afetado profundamente a eficácia do serviço de meio ambiente. Então, a independência técnica está sendo perdida assim, em absoluto, e quando não se tem funcionários efetivos ali para se realizar essas atividades, né, principalmente no licenciamento ambiental, na fiscalização ambiental, que é todo o caldo do que eu ainda vou falar aqui sobre Mariana e Brumadinho. Então, esses são os conceitos iniciais, Ramília, né, a gente vai responder com mais calma aí, né, com relação, não só acho que na minha vivência, na vivência do Rafael, mas eu acho que, né, na visão talvez mais macro, que o Vitor vai nos trazer aqui também. Então, a gente vai contextualizar um pouco o que está acontecendo no nosso Estado, no nosso país, né, falar de precarização, de terceirização,
e um ótimo dia de trabalho a todos nós. Obrigado. Bom, Vitor, o Cristiano falou sobre independência, né? E a redução dos servidores concursados por aposentadoria, e a evasão pela iniciativa privada. Quais são os riscos dessa redução? O que pode representar para a independência e imparcialidade nas decisões ambientais? Bom dia, Ramile. Cumprimentar também o Cristiano, o Rafael, agradecer o convite da CONACAT para participar desse congresso. Acho que é uma iniciativa de extrema importância nesse momento conjuntural bastante desafiador que nós estamos vivendo, né? Um processo de transições aceleradas, né? De a gente olhar as macro tendências globais, a gente tem uma transição tecnológica, a gente tem uma transição demográfica e temos uma transição climática, ambiental, ecológica, também ocorrendo num ritmo muito intenso, né? E, junto a isso, né, nós temos o processo que não é de hoje, né? É um processo de precarização das relações de trabalho, né? Que a precarização ela é constitutiva da relação de trabalho assalariada, mas ela adquire um novo formato a partir da década de 70, quando a gente tem a ascensão do neoliberalismo, né? Então, a gente começa a ter um processo de ataque, retirada de direitos, redução de direitos, flexibilizações, né, dos direitos que haviam sido conquistados pelos trabalhadores ali no período do pós-guerra, né, do estado de bem-estar social nos países desenvolvidos e no período desenvolvimentista dos países como o Brasil, né? Então, a partir dos anos 70, a gente vê o que a gente, né, assim, olhando na literatura, na academia, as características da precarização que a gente conhece hoje, né? No Brasil, isso se intensifica na década de 90, né? Processos de reestruturação produtiva das empresas, a implementação do modelo toyotista de produção, né? Começa nos setores industriais, metalúrgico, químico, e depois se espraia para os demais setores, né? O setor bancário, de comunicações, as empresas de energia, de saneamento, que começaram a ser privatizadas naquele momento, né? E também no setor público, né? Com a reforma administrativa, ainda no governo Fernando Henrique, ali do Bresser, né? Que fez aquela primeira reforma administrativa. E nós temos um marco, que é a lei de 1998, que estabelece a possibilidade de contratação, de terceirização para as organizações sociais, né? Então, acho que esse é um marco importante. E, posteriormente, a gente não pode deixar de mencionar, já nos anos 2000, tivemos a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi um incentivo muito forte para as terceirizações, na medida em que a Lei de Responsabilidade Fiscal visava controlar as contas públicas, sobretudo por meio de estabelecimento de limites para a despesa com pessoal. E não contabilizava dentro dessas despesas com pessoal as despesas com serviços terceirizados, né? As contratações das OS, das OCIPs, das ONGs. Então, isso ocorreu simultaneamente ao processo de aumento da municipalização, né, da administração pública. Se a gente olhar os dados
de vínculos, de empregos de servidores. A gente observa que no setor privado, no governo federal, no governo estadual, eles crescem muito pouco nesse período, mas nos municípios eles crescem bastante, né? Porque houve esse processo de municipalização da educação, da saúde, né? E os municípios, muitas vezes, constrangidos orçamentariamente, sem poder ampliar a despesa com o pessoal, portanto, sem poder abrir concurso público, para não estourar os limites da LRF, recorreram às terceirizações, né? A contratação, principalmente das organizações sociais. Então, eu acho que é importante a gente mencionar isso, porque se a gente não resolver essas questões legais, institucionais, e agora, depois com a emenda constitucional 95, o teto de gastos, e mais recentemente com o chamado novo arcabouço fiscal, nós vamos ter um problema aí de difícil solução, né? Então, tem uma questão macro-institucional que estimula a terceirização, né? E a terceirização, eu acho que o painel do período da manhã foi muito bom, porque trouxe muitos elementos e reforçou o que a gente vive na experiência prática, cotidiana, né? Que a precarização é um fenômeno mais abrangente, mas a terceirização, invariavelmente, ela leva a um processo de precarização das relações e condições de trabalho, né? Porque, à medida que você terceiriza, você passa para o setor privado, ela é um instrumento de maximização da exploração da força de trabalho. Ela vai operar nessa lógica. A tendência é essa. Se o Estado não regular, se as organizações dos trabalhadores, né, as associações, os sindicatos, não se contraporem, não estabelecerem limites, a lógica é de maximização da exploração da força de trabalho para ampliar as margens de lucro dessas empresas privadas. Então, quando você coloca o Estado, você terceiriza, né? O Estado vai perdendo capacidade técnica, né, de planejamento, de gestão, de operacionalização, mas também começa a operar numa lógica de curto prazo, né, que é a lógica do setor privado e hoje, predominantemente, dominado pelo setor financeiro. Então, isso leva a uma redução de efetivo que resulta nas tragédias tão bem relatadas aqui nas primeiras falas, né? Eu vou fazer essa contribuição inicial e depois sigo aqui disponível para o debate. Obrigado. Obrigada. Rafael, você falou sobre o gargalo de implementação das políticas, né? A gente tem um planejamento, mas não implementa. Então, gostaríamos de ouvir sua experiência em Porto Alegre e saber se esse tipo de precarização também colaborou para a tragédia das enchentes. Peço que seja breve, porque nosso tempo está correndo. Tá bom, vamos tentar ser sintético. Vamos lá. Primeiro, eu quero pegar um gancho agora da fala do Vitor, né, da questão do curto prazo no planejamento, que é bem isso que a gente tem, é um diagnóstico, né, Vitor? Essa é a questão da falta da política de Estado e o governo está trabalhando, claro, numa lógica ainda neoliberal, privatista, etc., mas numa política de governo, em que tu está pensando ali nos 4 anos daquele mandato e atender, claro, aquilo que são as prioridades daquele governo e seu espectro político. Mas é isso, esse é um fator que a gente tem como claro, assim, a falta de visão de longo prazo para as políticas públicas, né? E quem dá esse suporte, é o servidor público, né? É quem faz esse trabalho, é quem traz essa experiência, é quem tem autonomia para fazer isso, né? Tem esse papel, né? Então, do tema assim, da precarização, da terceirização, como isso afeta, né?
é frontal, né? Afeta frontalmente o nosso trabalho, né? Afeta frontalmente a gestão pública, né? As políticas públicas, porque a gente fica a toda sorte de quem tem mais capacidade de interferência no governo de turno, né? É quem consegue levar suas ideias, aquilo que tem como, enfim, atuação adiante. Claro, a gente pensando aqui, de novo falando da área ambiental, que é a nossa área, né, Cristiano, essa é, sem sombra de dúvidas, né, uma atividade típica de Estado, né, com caráter público, que tem que pensar, né, a gestão tem que pensar, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, ele é terminantemente voltado para o atendimento da população, da sociedade, das pessoas. Né, é algo que a gente tem consagrado na nossa Constituição Federal, né, assegurar a qualidade ambiental para as atuais e as futuras gerações, para esse o espírito da nossa Constituição, porque a gente fala de meio ambiente. Então, da nossa experiência em Porto Alegre, é tudo isso que a gente vê que falta, né, Ranieri? O planejamento que não é levado a cabo, né, enfim, aquele arcabouço legal que na área ambiental a gente dispõe, sim, de muitos dispositivos, claro que ele não dá conta de todos os temas, mas ele muitas das vezes, desrespeitado ou deixado ao largo, a administração caminha ao largo daquilo, porque ele não atende o interesse que está ali, de alguma forma, né, pulsando ou querendo ser posto em prática, quando a gente fala do licenciamento ambiental, enfim. Né, então, e a gente teve no governo, no estado do Rio Grande do Sul, uma experiência recente, praticada pelo atual governo, em seu primeiro mandato, que foi a alteração do Código Estadual de Meio Ambiente, que ele rasgou, né, um código que foi, enfim, construído a muitas mãos e com muito debate na sociedade gaúcha. Lá no ano 2000 foi promulgada a lei, e em 2019 ela foi alterada, com um projeto de lei confeccionado em gabinete, enviado à Assembleia Legislativa em regime de urgência, o necessário debate para aquela pretensa alteração, a modernização, que é a palavra que as atuais gestões estão gostando gestões públicas estão gostando de empregar, né? Não foi feita essa construção com a sociedade. Nós reclamamos isso enquanto sindicato, enquanto organização civil, enquanto trabalhador, enquanto servidor da área ambiental, que nós não estávamos tendo o espaço adequado para interferir naquele debate, para trazer a nossa visão de quem leva a política, ao fim e ao cabo, a acontecer. Né? Então, enfim, esse é um exemplo que a gente tem que trazer, que a gente tem que dar relevo, porque, enfim, nós estamos nesse espaço aqui falando das carreiras típicas de Estado, que é a bandeira da CONACAT, enfim, né, o sentido de nós existirmos aqui. Bom, e aí sobre a lei a gente tem, claro, ela tem as suas necessidades de revisão e de ser, enfim, aprimorada. A gente, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul temos o bioma Pampa, que ele só ocorre no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, né? Ele se estende para o Uruguai, para a Argentina, e a gente não tem uma lei que proteja ele. Então, quer dizer, tem questões que a gente precisa aprimorar e a gente precisa desenvolver. Mas, enfim, da nossa experiência, do que vivenciamos, especialmente esse ano em Porto Alegre, que foi algo muito severo, mas que vem ocorrendo e aumentando a recorrência e a intensidade, né, Ranieri, foi justamente isso, a falta, né, por parte da administração pública de trabalhar num sentido de dar a estrutura necessária, né, realizar monitoramento, de novo, a questão da base de dados. Né? A gente não tem como fazer gestão sem dados, né, Vitor? A gente precisa analisar dados e ver como que o cenário está se comportando a partir de um monitoramento. Então, se o Estado não dispõe de uma rede de monitoramento, não tem na sua estrutura, não está medindo o que está acontecendo, a gente não está entendendo o que está acontecendo. A verdade é que a gente não tem uma leitura adequada da realidade. Né? Enfim, a gente tem modelos, muitas vezes, que prevêem, e isso aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, nas enchentes, modelos meteorológicos em escala regional, que alertaram para as chuvas que estavam por vir, mas mesmo eles, por o tipo de dado com que ele trabalha, por ser um modelo regional, ele subdimensionou o evento. Então, a gente tinha que ter, nos locais, nas cabeceiras dessas bacias, que são bacias de encosta, com alto risco de ocorrer o tipo de evento que ocorreu, aquela inundação, aquela chuva, aquela água que desceu de uma forma muito violenta, muito brusca, ter lá pontos de monitoramento que o serviço público cuide, não é iniciativa privada, não adianta contratar uma empresa, etc. Não, o serviço público tem que fazer esse serviço. Né? Bom, é isso, aumentar a participação também da sociedade, fazer com que as pessoas possam estar, né, dentro dos conselhos, do CONSEMA, lá no estado do Rio Grande do Sul, Conselho Estadual de Meio Ambiente, onde o setor empresarial se faz muito presente.
né? Coordena muito das câmaras técnicas, leva os trabalhos adiante, e, enfim, aumentar a participação social das universidades, ONGs, sindicatos e dos trabalhadores do serviço público. Acho que tentei assim fazer uma fala mais abrangente e também tratar do tema proposto. Obrigado. Obrigada. Cristiano, aqui em Minas, né, a gente vivenciou 2 tragédias, né, Brumadinho e Mariana. Mariana, inclusive, fez aniversário ontem, 9 anos que se passou e muita coisa não foi feita, né? Tem relação entre a precarização do serviço público e órgãos de fiscalização com essas tragédias, ao seu ver? Amília, eu vou retomar um pouco do que a gente falou, né, sobre a questão das atividades de alto potencial poluidor, mas só para fazer um esclarecimento inicial, né? O licenciamento é uma das atividades mais importantes de Estado dentro da Política Nacional de Meio Ambiente. Está lá no artigo 9º da 6.938, de 1981. O licenciamento ambiental é um dos instrumentos mais relevantes, né? O que um licenciamento ambiental faz? Né? Quem que trabalha com licenciamento ambiental? A gente usa muito isso no direito ambiental, essa palavra da multidisciplinariedade, né? Então, dentro do licenciamento ambiental, você tem engenheiros de todas as formações possíveis, né? O Rafael é engenheiro, você tem biólogos, você tem sociólogos, administradores, você está preocupado com saúde, você está preocupado com a segurança, com a própria sociedade. O licenciamento ele vem a dar um panorama para a sociedade do que aquela atividade veio fazer. O que ela vai fazer, aonde que ela vai impactar, quem que ela vai impactar, como que ela vai impactar. Então, o licenciamento é um processo de conhecimento da sociedade sobre aquelas atividades que vão acontecer. A sociedade sabia sobre as barragens de Mariana e Brumadinho? Qual que era a relação da sociedade com essas barragens? Com essas pessoas, né? Aqui nós estamos aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte fica mais ou menos no meio do que a gente chama, aqui vocês devem saber isso, do quadrilátero ferrífero. É uma região aqui que parece um quadrado, se você olhar no mapa, onde estão concentradas as principais minas de minério de ferro do Estado, né? Não à toa, a atividade minerária acontece aqui em volta da cidade. Você vai, principalmente na zona sul da cidade, indo lá para o Rio de Janeiro, você vai ter minas assim. Você vai andar 100 quilômetros, 150 quilômetros e tem mina lá. Então, quer dizer, a sociedade precisa conhecer o que vai acontecer, né? A sociedade não sabia de Mariana e Brumadinho. Mariana e Brumadinho foram surpresas para todo mundo, foram coisas... Então, eu vou falar um pouquinho, eu vou pegar um pedaço do panorama legal institucional do licenciamento de grandes projetos aqui em Minas Gerais para a gente falar um pouco de precarização e terceirização. Eu já falei sobre os 2 crimes, mas eu vou falar um pouco, vou me ater um pouco à mineração aqui para a gente, é a principal atividade econômica desse estado, né? Eu acho que a gente precisa falar de mineração de maneira mais clara, né? O primeiro esclarecimento necessário é que as atividades com grande potencial poluidor, e aí a gente traz a atividade minerária como maior exemplo, essas atividades são tratadas formalmente dentro do Estado de Minas Gerais como prioritárias desde 2016. Então, o que acontece? 5 de novembro de 2015, Mariana acontece. Um ano depois, o Estado cria uma estrutura formal, para que os projetos prioritários pudessem ter uma área exclusiva dentro do licenciamento ambiental do Estado. Entre 2016 e 2020, foram 108 projetos considerados prioritários. Só a Vale do Rio Doce, 108. Só a Vale do Rio Doce detinha 25 projetos dentre esses 108. Outras grandes minerações, juntando aí as outras, a Gerdau, a Valorec, a Anglo, você vai chegar aí a 80, 85 projetos prioritários. Eles conseguiram um setor dentro da Secretaria de Meio Ambiente para eles. Você tem servidores ali que trabalham praticamente somente para a Vale, praticamente somente para aquela mineradora. A mineradora ganhou uma instância que ela pode cobrar diretamente. Ela pode te ligar lá no seu telefone funcional. Já não é mais uma cobrança, não. Aquele setor foi feito para ela. Então, você tem um crime da magnitude de Mariana e, um ano depois,
Vocês verem o nível assim, de aparelhamento, realmente, assim, até pegando o que foi falado antes pelo professor Cleiton, né? Como que assim, o mercado está se preparando para isso há muito tempo. O mercado está com ideias muito claras do que ele quer fazer. Tem setores do mercado. Né? Então, qual que era um desses 25 projetos da Vale? Então, nós temos Mariana, 2015, Samarco, detida pela BHP, uma mineradora australiana, pela Vale do Rio Doce, uma mineradora brasileira. 2016, funda-se a Superintendência de Projetos Prioritários em Minas Gerais. Em 2018, nós temos aqui também, como o Rafael falou, né, o CONSEMA, no Rio Grande do Sul, nós temos aqui o COPAM, o Conselho de Política Ambiental do Estado, que é povoado por empreendedores, por mineradores, muito bem povoado, com propostas, com textos, né, com recursos, com propostas legislativas, mudanças de procedimento, mudanças operacionais. Qual que era um desses 25 projetos prioritários dentro da SUPRE de titularidade da Vale do Rio Doce? A mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Quando que essa mina Córrego do Feijão foi licenciada? Brumadinho aconteceu 25 de janeiro de 2019, aniversário de São Paulo, aniversário da minha tia. 25 de janeiro de 2019, quando que foi licenciada a mina Córrego do Feijão? Em dezembro de 2018. 2 meses antes. Essa mina tinha uma licença ambiental. Então, o que acontece? Você cria essa superintendência, a SUPRE, ela traz... Eu vou falar da superintendência de projetos prioritários. Eu tenho colegas que trabalham lá, não estou os demonizando, nem a própria superintendência em si. É o conceito que levou, né? Como a própria Núbia falou antes aqui, a gente não sabe os motivos pelos quais essas alterações são feitas. Não existe transparência. Né? Eu sou advogado, assim, eu ainda vivo sob o direito administrativo, então transparência, para mim, ainda é um princípio. Né? Eu fico horrorizado com os princípios administrativos que são inobservados aqui dentro desse país, o princípio da transparência, da eficiência, do controle popular. Mas o que acontece? Ele deixa de ser um licenciamento ambiental, ele vira um licenciamento prioritário. Então, você começa a precarização aí pelo desprezo da técnica e a prioridade. Aquela atividade a ser licenciada, ela não está mais sujeita não é a técnica que vai olhar de forma mais impactante para ela, é a prioridade. Você entra no cronograma da empresa. O licenciamento vira uma linha de uma planilha lá. Vai sair até a data tal. Então, você deixa de tratar essa atividade de grande porte. Né? Aí, por que a atividade de grande porte? Ela precisa de uma análise muito mais detida. Ela é uma atividade de altíssimo impacto ambiental. Eu falo que a mineração, em direito ambiental, a gente fala em impacto ambiental. Né? O termo é o relatório de impacto ambiental. É isso que é um principal instrumento do licenciamento. Eu falo que a mineração deixou de ter impacto ambiental e ela tem agora potencial destrutivo. Não é mais uma atividade de impacto ambiental, é uma atividade de potencial destrutivo. É diferente. Impacto ambiental é o ruído que você vai causar aqui na obra, é a poeira que vai sair do caminhão que sai da mineração. Aí nós já passamos da família do impacto ambiental para o potencial destrutivo. É o curso d'água que vai ser contaminado. Né? As tartarugas, lá em Caravelas, lá na Bahia, 1.500 quilômetros daqui, estão nascendo com bolha. Estão nascendo todas. Por quê? Por causa do rejeito da mineração. O povo nem sabe onde é Mariana, nem sabe onde que fica isso aqui. Tem menor relação com essa atividade aqui. Olha onde que foi cair. Então, é isso. Vamos falar mais, né, Ramiro? Mas, obrigado, gente. Bom, Vitor, como a qualidade dos serviços ambientais prestados ao cidadão pode ser prejudicada pela desvalorização salarial, a falta de condições adequadas para o trabalho dos servidores? Bem, acho que tem uma relação
parece até óbvia, né? Se você reduz a remuneração, você torna esse trabalho menos atrativo, né? Principalmente para os jovens com maior qualificação e com mais talento, né? Então, o Estado começa a perder a capacidade de atrair os trabalhadores mais qualificados e mais talentosos, né? Que vão encontrar no setor privado remunerações mais altas. Então, a gente vê muito isso, né? O que também ocorre o trabalho deixa de ser a pessoa passa no concurso, ela deixa de ver uma perspectiva de carreira e ela já entra pensando em continuar estudando para passar num outro concurso. Então, ela usa isso como um trampolim para poder ir para uma outra carreira com remuneração maior. E aí a gente perde toda a memória, né, institucional. Há um custo, se aumenta a rotatividade no trabalho, você tem um custo de treinamento. A hora que não é uma função que a pessoa aprenda rápido, leva anos. A hora que ela está pronta, bem formada, experiente, ela vai para uma outra carreira, ela vai para o setor privado. Então, o Estado fica constantemente tendo que fazer um investimento de treinamento, qualificação, integração. Então, acho que esse é um aspecto que resulta na piora da prestação do serviço, né? Resulta em menor capacidade de fiscalização, de planejamento, gestão e implantação das ações, sobretudo as ações de médio e longo prazo, né? Bom, além disso, a terceirização ela contribui, né, para que haja a captura. Primeiro, é uma captura do orçamento público por parte de interesses privados, né? Segundo, os interesses privados se sobrepondo aos interesses públicos, né? Então, é um aumento do patrimonialismo, né, que é característico da sociedade brasileira, em que essa distinção entre o interesse público e o privado fica turva, fica borrada. A empresa, ou por meio do serviço terceirizado, ou mesmo por meio dos servidores, mas que estão submetidos ali a uma lógica de governo, né, que, mesmo tendo, né, o princípio da impessoalidade, tendo ingressado por meio de concurso, já é difícil resistir a essas pressões. O trabalhador terceirizado não tem estabilidade, né? Então, ele não sabe qual é a garantia que ele tem. Ele tende a atender muito mais fácil o pedido, né, das empresas do setor privado. E aí eu só queria fazer um breve comentário, que quando a gente fala da estabilidade do servidor público, muitas vezes fala como uma garantia do trabalhador do setor público, né, do servidor. Mas a estabilidade é uma garantia também para o cidadão. É o cidadão saber que quem o está atendendo, né, prestando serviço, garantindo o seu direito social, ele não está lá por apadrinhamento ou para... ele está lá para garantir o cumprimento da Constituição e o direito social do cidadão. Então, a estabilidade tem que ser encarada também como um direito nosso enquanto cidadão, não só dos servidores públicos. E lembrar que estabilidade não é anistia, né? Nós temos ferramentas que aquele servidor que não cumprir a legislação, ele vai ser punido com a perda da estabilidade, né? Então, muito se fala a reforma administrativa é para acabar com a estabilidade do servidor. O servidor, hoje em dia, ele tem avaliação, tem que cumprir o papel do servidor, né? Enfim, finalizando o debate, e vou deixar meu protesto aqui, que eu acho que o painel tinha que durar o dia inteiro, porque é um assunto que não se esgota, e a gente está vendo muitas consequências dessa precarização no nosso dia a dia, na vida cotidiana das pessoas, né? Principalmente as tragédias ambientais estão aí, e ela ataca a comunidade como um todo. Não é só no Rio Grande do Sul, não é só Mariana, não é só Brumadinho, mas é o país inteiro, o mundo inteiro.
Então, vou começar com o Vitor, né? Em que medida a redução de equipes próprias e a dependência de contratos temporários, profissionais terceirizados, afetam a implementação de políticas ambientais de longo prazo? Em certa medida, eu respondi nas questões anteriores, né? Mas queria reforçar, destacar aqui, né? Afeta na medida em que você perde, né, a memória institucional, né? Você perde o conhecimento acumulado e, dessa forma, você perde a capacidade de planejar, gerir, implementar as ações de médio e longo prazo, né? Então, você afeta também na medida em que você amplia os custos com o treinamento. O servidor, a hora que ele se apropria ali das funções e adquire a experiência necessária, ele nem é um servidor, né? Ele é um terceirizado. Então, e quem que vai treinar o novo terceirizado? Então, tem uma perda de qualidade no trabalho, na prestação do serviço, né? E tem o problema que a gente colocou aqui, que é dos interesses privados, né, acabarem se sobrepondo aos interesses públicos, né, das políticas passarem a ser orientadas de acordo com o partido, o governo, né, de plantão, e não mais pensadas como políticas de Estado, né, de longo prazo, que vão ser perenes, como o presidente disse no painel da manhã, né, que a longevidade do Estado é o que garante uma maior estabilidade, uma maior previsibilidade e que acaba sendo até benéfica para o próprio mercado ter esse quadro, né? Agora, o mercado opera numa lógica de curto prazo, de interesses próprios e, às vezes, não pensa no bem comum, né? Obrigada. Rafael, por favor. Bom, acho que o Vitor respondeu muito bem a questão, assim, né? Eu acho que o que me pega, sobretudo nesse tema, Vitor, que tu abordou nas tuas falas, é esse prejuízo que a gente tem institucional, né? Se tu não tem um servidor de carreira, porque justamente essa é a minha experiência dentro do órgão ambiental, deve ser a do Cristiano, dos colegas, também nas diferentes áreas, né? Quando tu começa a te apropriar de um tema, tu começa a entender o que é o teu ofício, né? A série de detalhes que aquilo acarreta, etc. e tal, tu tem experiência necessária, tu sai, né? Ou tu não tem a segurança necessária para tomar as decisões que devem ser tomadas, enfim, tu não sabe o dia de amanhã, né, dentro do teu trabalho. Então, eu acho que esse é o grande prejuízo, esse é o grande ponto que esse tipo de iniciativa ataca, né? Tira essa autonomia do trabalhador e sobretudo, lega à sociedade o prejuízo ou a qualidade do trabalho, né? Tu tem ali uma diminuição da capacidade de atendimento do serviço público. Ao fim e ao cabo, é isso, né? A política ambiental, a política pública fica prejudicada porque quem está fazendo, quem está operando, quem está na ponta está constantemente sendo manejado, trocado, tu não tem, né, a segurança necessária para a tomada de decisão. Então, eu acho que é isso. E assim, ainda sobre a pergunta, ela traz a questão, né, que afeta as políticas ambientais e o licenciamento, ele é um palco de muitos conflitos, né, gente? A gente tem ali do lado o Estado tendo que garantir né, a qualidade ambiental, as atuais e futuras gerações, essa questão que a gente conhece, e um cidadão, uma empresa, né, o empreendedor, que é o jargão, é o termo que a gente usa, né, Cristiano, nesse meio, querendo a sua licença, né? E quando a gente fala de licenciamento ambiental, a gente já está falando de projeto. A gente já tem uma concepção do que fazer num espaço de território, um uso e ocupação pré-definido. Tem um empreendedor lá, uma empresa mineradora, uma empresa de energia, seja qual for, uma empresa, enfim, um tipo de obra já pré-definido. E o licenciamento vai tratar disso especificamente. Só que ele, de novo, ele é uma ferramenta da gestão. E a lei traz
da gestão ambiental. Traz o zoneamento, traz a fiscalização, traz os estudos de qualidade ambiental, que eles complementam. A gente não pode, de forma alguma, nunca deve prescindir. Volta e meia a gente tem iniciativas na Câmara, no Congresso Nacional, etc., e tal, de atacar o licenciamento ambiental. A gente vê projetos de leis que, ao fim e ao cabo, acabam com a análise ambiental, acabam com o trabalho do analista nos órgãos ambientais, e a gente não pode, de forma alguma, deixar com que isso prospere na sociedade. O licenciamento ambiental, o que garante... É só nós pensar lá para trás o que eram, né, as atividades industriais. A gente tem um histórico bem claro disso lá no Rio Grande do Sul, no Vale dos Sinos, onde existia lá que já nem se trabalha mais dessa forma, mas enfim, os curtumes. Eles lançavam todo aquele rejeito, aquele efluente daquelas atividades bruto direto nos rios, né? E aí, enfim, a gente começou a constatar uma série de prejuízos sociais, prejuízos aos ecossistemas, enfim, a mortandade da biodiversidade, né? E é o licenciamento ambiental que trata dessas questões, né, Cristiano? Mas ele, em si só, ele também, como tudo na vida, tem os seus limites e ele precisa ser abastecido por outras ferramentas que a legislação preconiza. O zoneamento, ele pensa em planejamento, ele pensa em ações, ele pensa em potenciais de uso e ocupação do território, que o licenciamento não olha para isso. O licenciamento ele atende uma demanda que, muitas vezes, chega de forma política, chega ao gabinete, chega ao governador, que vai acessar a secretária de Meio Ambiente, que vai fazer pressão no órgão ambiental para que aquela licença ande. Mas, quer dizer, tu tem um projeto pré-concebido, um uso e ocupação pré-definido, que outras ferramentas do sistema podem pensar para aquele mesmo local, para aquele mesmo espaço, quais são os melhores potenciais, o que a gente poderia, de melhor forma, maximizar ali, né, o uso e ocupação de determinado território. Então, é isso. Assim, eu acho que a longo prazo são esses os prejuízos, é dessa forma que a gente afeta, né, o serviço público. Obrigada. Cristiano, por favor. Muitos ganchos aqui, viu, Ramiro, para pegar das falas tanto do Vitor quanto do Rafael. Eu acho que isso que o Vitor falou sobre a questão do curto prazo, né, olha-se ali por quanto que esse cara custa, qual que é a formação dele, é aquela coisa bem cara crachá, assim, né? Não se olha mais para o ser humano, olha para o custo dele. Ela custa metade dela, então fica com ela, que custa metade. E isso aí, que, né, o Vitor falou muito bem, essa memória, o servidor público não nasce pronto, né? Nenhum de vocês aqui que são servidores sentou na cadeira e já foi fazendo aquele parecer bacana e já foi processando com eficiência. Não é isso, é uma escola, né? Eu, depois de 10 anos dentro do meio ambiente, depois de um tempo eu falei, agora eu estou pronto. Hoje eu me falo, mas foram 10 anos ali de lida, mexendo com infração, todo dia, vendo toda a série de infrações. Então, a gente a população, a sociedade é enganada, né? A sociedade é ludibriada nessas questões, né? E essas questões é interessante o Rafael, a gente está do lado aqui, porque as experiências dos órgãos ambientais, as realidades são diferentes, mas as experiências são as mesmas, né? Então, o empreendedor ele está dentro do órgão, né? Ele está dentro do Estado hoje. O servidor que trabalha com licenciamento, ele sofre uma pressão fortíssima, não só externa do empreendedor, mas interna também, né? A atividade econômica colocou pessoas aqui dentro, né? Ela colocou, no nosso caso, ela colocou um governador na cadeira de governador, né? Então, ele colocou muitas pessoas da atividade econômica dentro do Estado. Isso ele foi descendo por todas as secretarias, todas as fundações. Às vezes, seu coleguinha que está lá do seu lado também, que às vezes é um analista, não, ele também veio daquele, né, desse caldo. Então, o servidor, e no licenciamento, o servidor, seja de recrutamento, de contrato, ele vai ceder à pressão. A pressão é gigantesca, a pressão é enorme. Para o servidor efetivo, eu já trabalhei também com licenciamento, o nosso presidente trabalha com regularização, com licenciamento ambiental. A pressão é gigantesca mesmo para o efetivo, mesmo para você, que tem aquele escudo mínimo. E eu reitero, é mínimo. Mas você tem aquele escudo mínimo de dizer não, né, professora Patrícia? Mesmo com esse escudo, é dificílimo. A pressão é dificílima. Você vai ser movimentado, você vai ser assediado, você vai sofrer ali dentro. Não tem... assim, o povo não tem mais dó da estabilidade, não. A estabilidade... assim, os tribunais, né, estão
Infelizmente, essa decisão ontem do STF já estão revertendo. Então, eu acho que são muitos atores aí nessa questão da precarização. O que eu queria mencionar também aqui, eu sou advogado, eu formei na década de 90, eu não estudei direito ambiental, não havia direito ambiental nas faculdades de direito do Brasil. É uma matéria muito nova, é um ramo do direito novíssimo, se você pensar, né? Eu estava vendo as fotos aqui dos fiscais tributários em 1800, aqui em Minas Gerais. Então, quer dizer, são atividades de Estado assim, centenárias, bicentenárias. A atividade ambiental tem 20, 30 anos. A sociedade não está ainda... Eu falo que assim, a legislação ambiental chegou junto com a emergência ambiental. Quando a legislação ambiental chegou, o planeta já estava em emergência climática. Nós não temos muito tempo. Então, assim, essa precarização, essa terceirização, a gente está deixando de prover a sociedade de informações. A sociedade atual está perdendo uma oportunidade que talvez seja fatal, que é a oportunidade de preservação. Talvez, quando acorde-se para a preservação, não tenha mais o que se preservar. Não tem um tanto de gente na academia falando, na sociedade falando, nas ONGs falando, nos movimentos sociais falando, nos órgãos ambientais falando. Precisa de preservar, precisa de preservar, precisa de preservar. Não destrói aquele morro, não, preserva ele. Porque ali, aquele morro, tem um curso d'água, aquilo ali é uma recarga hídrica. Isso está sendo perdido. A sociedade está perdendo uma oportunidade histórica de se reinventar. Por quê? Porque a informação não chega na sociedade. O órgão ambiental está tão precarizado, é isso que o Rafael falou. Você tem instrumentos científicos prontinhos, zoneamentos, planos de saneamento. Isso está pronto. Isso não precisa do governador pegar o papel, chegar no presidente da Assembleia Legislativa e falar: presidente, vamos lá, toca a pau nisso aqui. A gente precisa disso. Agora não, a sociedade está com a visão de curto prazo, né? A visão mercadológica, é ali, é esse ano, é o lucro. Né? Muito se falou aqui, Estado não é empresa, Estado não busca lucro, Estado busca o bem social. Então, nós vivenciamos aqui 2 crimes, como eu falei, bárbaros, mataram ecossistemas, pessoas, animais, árvores, assim, o que vocês pensaram, chegou até no Oceano Atlântico, vai saber, já deve ter chegado até lá na África. São cicatrizes que nunca vão fechar, nunca vão se curar. Isso que aconteceu aqui, não há dinheiro, não há reparação que vá compensar o que aconteceu. Então, assim, os efeitos da precarização e da terceirização foram gravíssimos aqui. Né? A gente vai viver isso aqui. Os impactos ambientais e sociais desses 2 crimes vão durar muito depois que todos nós aqui nessa sala tivemos morrido, esses impactos ambientais vão estar aí. Então, a gente precisa realmente se estruturar, se alinhar, né, se dar as mãos, porque é a sociedade que está em risco. Né? A gente está entregar o Estado na mão do mercado, entregar para uma visão de curto prazo, entregar para uma visão que não vai olhar para o longo prazo. Né? Você deixar de tirar você deixar a estabilidade de lado, você deixar de ter pessoas que estão pensando naquela atividade. Eu tenho 49 anos, eu estou pensando na minha atividade até os 70, 75 anos. Como que eu vou fazer isso lá dentro? Eu tenho 20 anos para poder contribuir ainda com o Estado. Nós temos tempo de ação, de ativa. O servidor público que tem compromisso, ele está lá dentro com um compromisso muito maior, muito maior. Mas, infelizmente, a sociedade não está conseguindo perceber isso. Né? E nós chegamos nesses pontos, chegamos aqui em Brumadinho, Mariana, e hoje a gente vive aqui uma realidade muito triste, que é a indústria da reparação. O nosso governador hoje faz propaganda com o dinheiro de uma reparação que não existe, porque a reparação real não existe. Esses rios aí não vão ser ressuscitados. Né? Então, aí está com a reparação bilionária em mão e faz propaganda. Então, assim, aí você até me desculpa pela fala, viu, Vitor, mas eu falo que a economia jogou a ética no lixo. Assim, né? A economia jogou a ética no lixo. Né? Essas empresas operam com detalhezinho de custo, maximização, custo ali, o acionista está querendo ganhar 50 centavos de dólar a mais na ação. Então, o Estado está escravo de uma economia de mercado que não olha para o bem social da sociedade.
E a precarização e terceirização vem justamente nesse sentido de concretizar isso. E a gente, infelizmente, está vivendo isso. Todos vocês estão vivendo isso também. É isso. Obrigada a todos. Eu só queria encerrar, né, pensando assim, que a terceirização é estabelecer contratos para ações, contratos temporários para ações permanentes, né? É a fragmentação das políticas públicas e não dá liga suficiente para que elas sejam, de fato, beneficiem a comunidade, a população como um todo. Obrigado aos palestrantes, aos presentes. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser a palavra, fique à vontade. Bom dia a todos e todas. Parabéns aos palestrantes, parabéns aos organizadores do evento pelos brilhantes painéis que que estamos sendo brindados aqui. Eu, ouvindo, né, o painel de agora e o anterior, fazendo um comparativo entre ambos, e mais com aquilo que eu venho observando desde essa semana toda, que nós tivemos também um encontro do MOVE lá em Brasília, veio me surgindo algumas questões na cabeça, justamente na hora que o Rafael apresentou, né, os dados da enchente, as fotos da enchente, porque eu sou morador de Canoas, que é a cidade vizinha a Porto Alegre, e trabalho no centro de Porto Alegre. Então, Canoas é uma cidade de quase 350 mil habitantes, e mais da metade da cidade, mais da metade da população foi atingida. Felizmente, eu não fui atingido pela enchente, a minha casa não foi alagada. Mas eu acolhi pessoas na minha casa durante esse período. Foram mais de 30, 40 dias em que as pessoas não podiam retornar às suas casas, que foram até o teto, né, perderam absolutamente tudo. Tive muitos amigos e parentes que perderam tudo completamente. E atuei como voluntário, né? Não tinha como eu ir até o centro de Porto Alegre para trabalhar no Ministério Público. Esqueci de me apresentar, mas eu sou analista do Ministério Público do Rio Grande do Sul, né? Estou como diretor financeiro da Aprojus e diretor de Relações Políticas da CONACAT. Então, justamente, né, o meu depoimento é justamente esse. Eu trabalhei como voluntário, né, e durante esse período lá, né, ajudando pessoas num depósito de distribuição de alimentos e roupas. Trabalhei também como voluntário num abrigo, né, num ginásio onde as pessoas estavam acolhidas. E o que eu observo, né, a diferença, né, algo que já foi dito várias vezes aqui, mas eu vou repetir porque é necessário, porque eu estou trazendo um depoimento de algo que eu vivi, né, a diferença do que a gente mostra e do que as pessoas percebem, né? Tem um vídeo, né, do movimento Eficiência que é maravilhoso, demonstra lá o Estado atuando na enchente, o Estado atuando na pandemia. Foi falado sobre pandemia aqui também mais cedo, né? A gente tem consciência disso, mas essa consciência não chega à população, né? Durante esse trabalho de voluntário, eu escutei muitas vezes: o Estado não faz nada, é o povo pelo povo. Essa frase, o povo pelo povo, ela foi dita várias vezes por diversas pessoas. O Estado não faz nada, é o povo ajudando o povo, porque não adianta. Tem que ser nós por nós. E eu tentava argumentar, mas ninguém, nem me escutava. Não, está acontecendo isso, né, o pessoal que foi atingido já está recebendo lá seus valores, né, do governo federal, isso está acontecendo. Não, ninguém ouvia. Não, fulano tentou, não conseguiu, o aplicativo não funciona. Questões, né, do cotidiano ali, enfim, que acontece, que a gente sabe que a conexão às vezes não funciona, mas e ficou muito forte isso. E mesmo depois, né, a gente formou um grupo de WhatsApp, esse grupo até hoje se comenta, é o povo pelo povo, e essa frase ficou muito forte. Então, assim, como trabalhar essa percepção na população, né, do trabalho que a gente faz, né? Como fazer a população, o povo mesmo, perceber a nossa importância. Eu acho que essa é a grande questão que fica, que eu
trago aqui a partir dessa minha experiência. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Agora já, né? Pedir a fala novamente, que eu falei no outro painel, mas agora para linkar. Primeiro, agradecer esse debate. Algumas partes me emocionam pessoalmente por eu ser servidor de meio ambiente, passa um filme na cabeça. Doutora Núbia, no primeiro debate, falou sobre a diferença desse empregado público, CLT, que muitas vezes está muito mais propenso a cumprir funções de governo, enquanto o estatutário tem esse peso em relação às questões de Estado. E, trazendo para a confluência dessa mesa, que inclusive nós temos o Rafael, que é CLT, dentro de uma função ambiental, me vem a preocupação, Rafael, porque o que a gente já passou aqui, tendo a nossa estabilidade, como técnicos dentro do licenciamento, vem o alerta, assim, no auge da decadência do serviço público que nós vivemos nas nossas gerações, a gente está criando categorias novas do serviço público por conta dos novos desafios. E eu tive o prazer de ver uma palestra do Vitor falando sobre inteligência artificial, a maneira como isso vai impactar e implicar as nossas relações de trabalho, e pensar o quanto essa carreira nova de meio ambiente, que está no auge, né, na frente desses desafios, e aí congratular a CONACAT por ter feito essa mesa, porque o auge do nosso desafio da contemporaneidade é as mudanças climáticas, é essa urgência, mas que a gente não teve tempo, enquanto sociedade, para compreender o que precisa colocar como sistema de proteção para esse serviço público ser bem prestado, e a gente está, nesse momento que deveria estar tendo debate sobre o que o servidor de meio ambiente precisa para cumprir com autonomia esse papel, a gente está na decadência do debate do serviço público. E isso é muito sério. Aconteceu Mariana, aconteceu Brumadinho, o governo desse estado não colocou R$1 no sistema de meio ambiente. Não foi contratado um só servidor. De Mariana para cá, a gente perdeu metade do nosso efetivo, de servidores efetivos. A terceirização galopante. Agora, um acordo bilionário sendo anunciado, não foi anunciado R$1 para o sistema de meio ambiente, ou seja, o que vai garantir que não aconteça de novo, porque, como uma carreira típica de Estado, não há iniciativa privada que cumpra essa função de falar não vai ser desmatado, não, essa barragem não é segura, não, essa atividade não vai funcionar, não, essa emissão não vai ser feita. E, por fim das contas, nós tivemos, há 2 anos atrás, depois de Brumadinho, o Conselho de Meio Ambiente de Minas Gerais, o COPAN, que é um conselho deliberativo que vincula a decisão com 7 organizações fazendo uma renúncia coletiva, esvaziando esse conselho, porque não tinha condição de tomar uma decisão política ambiental lá dentro, e ainda assim a sociedade mineira não se indignou a ponto de colocar aquilo ali abaixo e falar não é só a FIENG, a Federação das Indústrias, a Federação da Agropecuária, o Sindicato Rural que vai decidir o que vai ser feito com os nossos recursos. Precisa recompor esse conselho de uma maneira popular. Isso não foi feito. Então, a gente não consegue, fazendo um link aqui com a fala do colega, comunicar isso à população. A gente vive essa urgência nos nossos tempos, e a coisa fica constrangedora. Agora vai ser recebido mais de 100 bilhões, e nós vamos ter que lutar, enquanto sindicato, para ver se alguma coisa vem para estruturação do serviço. Porque, senão, gente, não sei se vai ser 5, 10, 15 ou 20 anos, mas vai acontecer de novo. Vai cair o mar de lama na cabeça da população novamente, e nós temos algumas das barragens que já estão em risco crítico, que é uma questão de tempo para acontecer novamente, né? Então, eu acho que, de nossa parte, é celebrar o fato dessa mesa existir para que as outras carreiras e categorias consigam entender essa realidade e acolher esses pleitos para essas frentes mais amplas poderem levar isso para frente. Obrigado. Emanuel Afalesp, São Paulo. Só um minuto. A gente vai encerrar com a senhora, tá? Por favor. Em função do que está havendo, por exemplo, na margem equatorial do Brasil, com as discussões que estão acontecendo com a questão lá da Foz, do Amazonas, e esse projeto ele é vendido como uma questão de um possível milagre econômico, inclusive com os impactos lá da Guiana. E eu ouvi dizer que parece que o próprio governo tem lá uma luta interna em relação a isso, pela liberação ambiental ou não, e se isso não ir adiante do ponto de vista técnico, parece que vai se reinvestir de novo na Bacia de Campos, lembrando que
um lugar densamente povoado, talvez o maior do Brasil, com os riscos que isso pode acontecer. Quais são os riscos reais que estão acontecendo nessa luta interna do governo e os possíveis impactos ambientais dessas duas áreas do Brasil? Boa tarde. Eu primeiro quero parabenizá-lo, né, o CONACAT, em nome do Antônio, pelo esse evento, tá, tão importante. Eu estou aqui representando a Frente Mineira em Defesa do Serviço Público e também o Sindifisco Nacional, DSBH. Eu quero fazer assim, rapidamente uma retrospectiva dessa precarização e terceirização do serviço público. Desde a reforma trabalhista, que já começou, né, essa terceirização, né, do serviço público. Depois veio a reforma da Previdência, e só com a união, né, de todos que nós conseguimos jogar a PEC 287 para o próximo mandato. Depois veio a PEC 6, né, do Bolsonaro, e que foi passada, e que aí, né, tanto a PEC 287, ela não atingia muito o serviço público, era mais o regime geral, né, o regime próprio. Então, quando veio a PEC 6, que houve realmente, né, um massacre, muitas atividades em relação ao serviço público. Depois veio a reforma administrativa, a tentativa da reforma administrativa, a PEC 2, tá? E que nós também, já era outro mandato, conseguimos trazer para frente, e que agora, né, ela não foi colocada ainda em votação, não foi colocada, né, em discussão no Congresso Nacional, porque estavam esperando as eleições. E essa reforma administrativa, ela é necessária, mas não do jeito que está sendo proposto, né? Também temos, ontem foi falado aqui, com a emenda constitucional 41, a contribuição previdenciária do aposentado e do pensionista, né, do servidor público, federal, estadual e municipal, e que é um confisco, para não falar um roubo, porque nós, quando, no nosso tempo laborativo, a gente contribui sobre o teto máximo do nosso salário para custear a nossa aposentadoria. Então, agora, depois da pandemia, o que aconteceu? Todas as entidades, todas as categorias voltaram-se para demandas das categorias. Então, agora é um momento da gente unificar, sabe, a luta, porque se nós não fizermos isso, tá, o serviço público, daqui a pouco, não vai existir mais. Tá? Porque, além dessa precarização e terceirização, né, a gente percebe que não o Estado, ou mesmo a gente, né, como sindicato, instituições, associações, a gente não tem ainda essa capacidade de passar para o público a importância que é do serviço público. Porque, na realidade, nós servimos ao público. Sabe? Então, tem que ter essa. Né? Então, assim, eu queria mesmo mais era falar sobre isso, sabe, parabenizar, porque é muito importante. Está tendo vários congressos, seminários sobre essa unificação das categorias dos servidores públicos para defender o serviço público e o servidor público. Obrigada, gente. Algum de vocês quer complementar? Quer fazer alguma palavra final? Sim. Eu gostei muito da pergunta do colega ali sobre a questão da Foz do Amazonas. É uma questão muito interessante, porque talvez remeta àquilo que eu comentei sobre a socialização dos estudos de impacto ambiental, sabe? Conhecimento da população. Eu lembro das usinas hidrelétricas lá do Amazonas, do Pará, que foram licenciadas sob a Dilma, né? Houve um rechaço social ali da sociedade local muito forte sobre elas. Os impactos que as comunidades alertaram que haveriam acabaram acontecendo, né?
A região está passando por um processo de degradação ambiental ali, mas é uma questão muito complexa, mas eu acho que conversa um pouco com essa publicização dos estudos de impacto ambiental e com o envolvimento da população também. E isso conversa um pouco com o que o Rafael falou, que hoje o projeto chega para o licenciamento pronto. A população precisa poder falar sobre o projeto ambiental na concepção do projeto ambiental. Ela precisa saber, mas é matriz energética, não sei o quê. Tem que explicar por quê. O que isso vai contribuir para a matriz energética, né? É isso que o senhor falou aí, né? Vai para campos, vai aumentar campos, né? A sociedade sabe quanto que produz, quanto que precisa, qual que é o déficit, quanto que está importando, se a gente exporta. O debate social ainda no licenciamento é muito raso. É muito raso, ele precisa ser aprofundado para a gente chegar à resposta a perguntas como a sua. Eu achei muito interessante a sua provocação. Ramiro, eu vou só pedir licença aqui. O Sindicema quer aproveitar a presença dos colegas aqui de outros estados. Eu vou presentear aqui. O professor Cleiton ontem fez uma fala muito oportuna. Ele recomendou um livro sobre a extrema-direita, que eu até já olhei, parece ser muito bom. Então, como os livros ainda não foram queimados, né, o Sindicema vai presentear aqui esse livro da Daniela Arbex, que é uma jornalista do Juiz de Fora, escreveu sobre a tragédia de Brumadinho. Eu gostaria de presentear o Vitor, né, em nome do DIEESE. E eu gostaria de presentear o Rafael também. É como a Ramília da Terra, né? Então o pessoal que veio de fora tem preferência. Mas eu vou presentear o Rafael também com esse livro da jornalista paraense, a Cristina Serra. Ela era jornalista da Globo News na época. Ela teve aqui logo que aconteceu a barragem, ela veio, não sei onde que ela morava, mas ela chegou aqui no mesmo dia, no 5 de novembro. Então, é um livro muito difícil, mostra muito sobre o problema da ética, né, das prioridades econômicas da mineradora. Então, o Sindicema, eu gostaria de presentear o Rafael. Obrigado, Ramiro. Era só essa. Eu agradeço demais a atenção, a participação de todos. Obrigado. Bom, registrando meu ciúme, eu encerro a mesa e registro também que é uma pena ela não ter continuidade, porque foi muito interessante. Agradeço aos participantes, agradeço à plateia também. Obrigada.